Glória a Deus, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aproveitando que você está em pé, pegue a sua Bíblia e abra comigo no livro de Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Ezequiel, capítulo de número 47. Quem não tem Bíblia, pega carona com quem tem. Mas não fique sem acompanhar a leitura. Aleluia. Ezequiel, profeta Ezequiel, está na Bíblia, irmão. Tem gente procurando na harpa. Não está na harpa, está na Bíblia. Aleluia. E Antigo Testamento. Aleluia. Já ficou fácil, né? Ezequiel 47. Nós vamos ler alguns versículos, uma leitura um tanto aqui extensiva, mas se faz necessário para explanar aquilo que Deus colocou no meu coração esta noite. Ezequiel 47 diz assim: Depois me fez voltar à entrada do templo, e eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo, para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e as suas águas vinham debaixo do lado direito do templo, ao sul do altar. E ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que dá para o oriente, e corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E ele me perguntou: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. E ao chegar lá, eu vi que na margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. E ele me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem a Arabá, onde entram no Mar Morto. E quando entram no Mar Morto, as águas se tornam saudáveis. Enxames de criaturas viventes viverão por onde quer que o rio passar. Haverá grande número de peixes, porque nestas águas lá chegam e tornam saudáveis a água salgada, de modo que onde quer que o rio passar, tudo viverá. Os pescadores estarão junto dele, desde Engede até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Contudo, os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, mas serão deixados para o sal. Junto ao rio, à sua margem, de um lado e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém? Tome seu assento com a Bíblia nas mãos, não feche ela. Fique com ela aí. Deus tocou meu coração para transmitir neste culto de missões, cuja intenção primordial é conscientização, é conscientizar de que há sobre os nossos ombros uma responsabilidade de anunciar o Evangelho. É uma responsabilidade. Essa responsabilidade não está delegada apenas aos líderes, obreiros, pastores,
mas esta responsabilidade é delegada à igreja. Quando falamos de igreja, não falamos de uma denominação, falamos de um grupo a qual tem como regra de fé a Bíblia, cuja tônica principal é a direção do Espírito Santo. Então todos aqueles que fazem parte da igreja têm a responsabilidade de anunciar o Evangelho. E o desafio de se ganhar uma alma é um desafio que nos impulsiona a querer fazer aquilo que Jesus nos mandou fazer, que é pregar o Evangelho. E para poder trazer algo da parte de Deus concernente a esta noite, missões, Deus falou ao meu coração através do livro do profeta Ezequiel, especificamente o capítulo de número 47, que talvez, se lermos de uma forma superficial, diríamos: o que tem a ver esta visão com missões? O que tem a ver esse texto comigo? O que tem a ver esta mensagem com a responsabilidade que eu tenho de pregar o Evangelho? É justamente esse pensamento que vem quando se lê de uma forma superficial. Mas quando começa a tentar entender os elementos que aqui são expostos pelo profeta, fica muito mais claro entender o que Deus está querendo dizer. Porque embora esse texto seja de uma forma literal, uma referência ao templo que vai ser edificado no milênio, e esta revelação ela começa lá no capítulo de número 40. Ezequiel já está na Babilônia há cerca de 25 anos. São 25 anos sendo instrumento profético de Deus no meio do cativeiro. São 25 anos sendo a voz de Deus no meio do povo que estava preso, tendo revelações e anunciando os vernáculos de Deus, até que no capítulo 40, Deus começa a lhe dar uma revelação de um templo, as medidas, as formas, a maneira com que o templo vai ser edificado. Ele começa a ter um vislumbre da mobília do templo, do espaço interno do templo, da beleza do templo. E ele começa a descrever esse templo magnífico a partir do capítulo 40. Ele mostra tudo que está acontecendo, as medidas, o tamanho, a forma, como é, como vai deixar de ser. Tudo ele começa a descrever em detalhes. Ele começa essa visão do templo na parte oriental, e a parte oriental, se tratando da Bíblia, sempre se referia à parte da frente. E ele então sai da frente e ele começa, depois de passar pela parte interna do templo e nos dá detalhes da parte interna do templo, ele sai para fora e ele começa a dar agora uma volta ao redor do templo. E quando ele termina de dar esta volta ao redor do templo, ele retorna à frente. E quando ele retorna à frente do templo, ele se depara com algo que ele não tinha observado antes de sair da frente do templo. Ele nota que debaixo do lumiar do templo começa a correr uma espécie de rio. De uma forma muito tímida por enquanto, ele diz: corriam umas águas. Aos olhos dele parecia um vazamento. Eu acho que não fizeram esse tempo direito, tem um vazamento, porque a água corria debaixo do templo. A visão dele é que tem um vazamento, tem água correndo debaixo do templo. Só que o homem que está do lado dele, o anjo, que está guiando ele nesta visão, diz assim: tira o olhar apenas daqui e contempla para onde é que estas águas vão.
E quando ele se depara, ele tira os olhos da frente do templo, e ele corre os olhos para onde aquelas águas iam, ele começa a vislumbrar que aquelas poucas águas que corriam debaixo do templo, agora começa a se tornar um imenso rio. Aleluia. Um imenso rio. E ele se admira, ele fica espantado com o tamanho do rio. Ao contemplar o rio, ele dá atenção aos detalhes. E fica muito claro que ao redor e ao lado daquele rio é um deserto. O rio saiu debaixo do templo e começa a correr. Só que por onde esse rio vai passando não tem vida, não tem árvores, não tem ninguém, é um deserto imenso. Ele depara-se com esse detalhe, mas quando ele olha para o rio, ele se admira com a beleza, com o brilho, com a fluidez do rio. Quando de repente aquele homem que está guiando vai e arranca do bolso uma espécie de trena, cordão de medir para a época, e ele vai medir 1000 côvados, cada côvado 50 centímetros. Como é que se fazia a medida do côvado? Se media da parte do cotovelo até a distância, com o punho cerrado, até a distância do punho. Então variava um côvado entre 45 e 50 centímetros. Mas vamos ter a medida de 50 centímetros. O anjo mede 1000 côvados, cerca de 500 metros. E lá depois de medir, Ezequiel está olhando, ele vai medindo, ele vai medindo, ele vai medindo, ele vai medindo. E quando chega a 1000 côvados, ele olha para Ezequiel e diz assim: está olhando ainda? Ezequiel diz: estou. Então vem. E Ezequiel, meio tímido, começa a colocar o pé naquela água, e ele vai caminhando, e ele vai dizendo assim: as águas eram águas que batiam para o meu tornozelo. Quando ele chegou aonde o anjo está, o anjo pega novamente a trena e começa a medir mais 1000 côvados, e quando termina de medir, diz assim: Ezequiel, vem! E Ezequiel, sem entender, vai obedecer, e começa a caminhar. E ele diz assim: águas que me davam pelos joelhos. Quando ele chega perto do anjo, o anjo mede mais 500 metros, mais 1000 côvados. E ele entra e diz assim: águas que me batiam pelos lombos ou pelo peito. O anjo está lá dizendo assim: eu vou medir mais 1000. E o anjo vai medindo. E Ezequiel se depara que a distância que ele percorreu é muito grande, mas o anjo está medindo, vamos medindo, mais 1000 côvados. Quando termina de medir mais 1000 côvados, 500 metros, o anjo diz assim: vem! E aí ele vai. Aquela parte profunda, a água vai subindo, e você vai levantando a cabeça, e a água vai vindo, e de repente, você não consegue mais pisar, tu tem que levantar e nadar. Ele diz assim: eu não conseguia mais andar, as águas eram tão profundas, que eu precisava nadar sobre elas. Ezequiel está nadando, quando a visão instantaneamente o tira do meio do rio, que é profundo, e o traz para a margem do rio. E quando ele chega à margem do rio, ele se depara que o ambiente a qual ele estava antes de entrar no rio mudou. Não é mais o mesmo. Quando ele começou a entrar naquele rio, as margens eram desertos, sem vida. Mas quando ele retorna para a margem do rio, ele fica tão admirado que ele começa a descrever o que ele vê. E ele diz assim: havia multidões de árvores de um lado e do outro do rio. E ele diz assim: eu comecei a ver coisas, eu vou detalhar. Ele diz: eu não vi só árvores, eu comecei a notar que dentro daquele rio começou a surgir multidões de peixes. Peixes de todo tamanho, de toda espécie, de todo tipo. E naquele lugar que até então era um deserto sem vida, por causa daquele rio, aleluia,
Ele diz: por causa deste rio, tudo aquilo que estava morto começa a reviver. Aonde não tinha vida, começa a gerar vida por causa deste rio. E a multidão de peixes é tamanha, mas é tanta, que começa a atrair pescadores para pegar os peixes. E Ezequiel diz assim: era tão grande o rio que havia espaço não apenas para pescar de caniço, mas tinha lugar para lançar rede de tanto peixe que tinha. O Mar Morto, aonde esse rio começou a desaguar, começou a produzir vida. Essa é a visão de Ezequiel. Ele diz: as árvores ao redor das margens do rio, as suas folhas, aleluia, são para remédio. Os seus frutos, eles são para matar a sua fome, alimento. E tem mais: as folhas nunca caem. As árvores que estão plantadas ao redor desse rio, não existe uma estação para ela. Toda estação as folhas estão verdes e ela está dando fruto. Aí você diz assim: tudo bem, mas o que tem a ver isso para mim? Eu entendi, gostei da história, eu vou começar a aplicar agora aqui para você. Ezequiel tem um vislumbre de uma forma profética do ministério sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Este rio que Ezequiel vê fluir debaixo do templo, ele não é outro a não ser o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é representado por essas águas. Aleluia! Águas que são chamadas de águas vivas, porque produzem vida. Água parada não produz vida, então é chamada de água morta. Mas água que produz vida é chamada de água viva. Então este rio que flui do trono do templo a qual Ezequiel está vendo, é uma prefiguração da manifestação do Espírito Santo que se daria sobre a terra e sobre a humanidade após 10 dias depois Jesus ter subido. 120 começam a orar e o rio do Espírito começa a vir e a fluir através da igreja. Isso aqui é uma prova. A Bíblia vai dizer lá em João, no capítulo de número 4, quem nunca leu esse texto, João capítulo 4, a conversa de Jesus com a samaritana. Jesus está em direção à Galileia, e ele precisa, para chegar naquela região, ele precisa passar por Samaria. E quando ele vai chegar em Samaria, porque a geografia da Palestina, a parte norte era onde ficava a região da Galileia, e porque esta região ela fazia divisa com nações pagãs, ela era chamada de Galileia dos gentios, porque ela não era constituída apenas de judeus, mas também de gentios. No meio da região, aleluia, no meio da geografia, ficava a região da Judeia, onde estava, ou melhor, os samaritanos. Era onde ficavam, justamente na parte do meio da geografia da Palestina. Na parte sul é onde ficava a Judeia, a elite religiosa. Jesus, ele ministra na Judeia, mas ele tem uma certa oposição. 80% do ministério de Jesus foi lá na Galileia. Então, para chegar da Judeia na Galileia, ele precisava passar por Samaria. Então ele chega em Samaria de propósito, num poço, ao meio-dia, tem uma mulher tirando água, e o texto diz que ele está cansado, e ele olha para a mulher e diz assim: mulher, me dá de beber. Ela olha para ele com desdém e diz: como é que você, sendo judeu, fala comigo que sou samaritana? Se coloca no seu lugar. Ela não estava trazendo uma palavra de humildade, mas ela estava dizendo: eu sou superior a vocês. Vocês se acham superior a nós, mas nós somos superior a vocês. Quem é você sendo judeu? Aí Jesus diz assim: ô mulher, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede, você, aleluia, dar-me de beber, tu lhe pediria, e ele lhe daria
água viva. Disse a mulher: Senhor, como é que o Senhor vai me dar água, se o poço é fundo e o Senhor não tem como tirar? Da onde é que tem essa água viva? Ou por acaso tu é maior do que o nosso pai Jacó? Por um acaso tu é maior do que o Jacó, que nos deu o poço e bebeu dele mesmo? E Jesus diz assim: ô mulher, todo aquele que beber dessa água aí, quando passar a vontade de beber, vai dar sede de novo. Sabe o que vai acontecer? Vão voltar a beber. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, aleluia, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der vai fazer nele uma fonte de água e vai jorrar para a vida eterna. De forma profética, Ezequiel estava se referindo à manifestação do Espírito que flui através de mim e de você. Sabe por quê? Porque lá em Coríntios Paulo vai dizer que nós somos templos de Deus e o Espírito Santo habita em nós. Se o Espírito Santo habita nesse templo, estas águas que correm para produzir vida, elas fluem de dentro de você. É de dentro de você. É de dentro de você. É por isso que o diabo não quer que você evangelize. É por isso que o diabo não quer que você ore. É por isso que o diabo não quer que você entre em lugares e você sente o desejo de falar de Jesus, mas às vezes a vergonha é maior. Aleluia. Sabe o que é isso? Não é um sentimento teu, isso aí é o rio do Espírito borbulhando, querendo sair através de você e gerar vida para quem está morto. Deixa o rio do Espírito fluir através da tua vida. A Bíblia diz em João, no capítulo de número 7, verso 37, no último dia da festa, Jesus se colocou de pé no meio daquele povo e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Verso 39 diz: e ele dizia isso a respeito do Espírito Santo que haveriam de receber quem cresce. O que traz vida para esta terra pecaminosa, corrompida, ainda é a presença da igreja, ainda é a presença de homens e mulheres que contêm nas suas mãos a bandeira da verdade. O Espírito precisa fluir de dentro de você. Deus está dizendo isso. O diabo quer que flua de dentro de você a mentira, a murmuração, a maldade, a inveja, mas Deus quer que flua de dentro de você o Espírito Santo de Deus. E este Espírito é chamado de Espírito de Cristo, Espírito de Deus, Espírito do Senhor. É chamado de Consolador, mas também é chamado de Espírito de vida. Aonde ele chega, ele transforma. Aonde ele chega, ele traz paz. Aonde ele chega, ele renova. Então, pelo amor de Deus, abra a tua boca e dê glória para esse Espírito Santo que flui da tua alma. Nós ouvimos o testemunho do nosso pastor. Com apenas a expressão de um convite, a moça começou a chorar. É o rio do Espírito que flui. Aleluia, não é você, mas é o rio do Espírito que flui através de você. Deixa ele fluir. Você é templo, e dentro desse templo tem que fluir esse rio para gerar vida. Aonde só tem morte. Aonde tem morte, esse Espírito chega e traz vida. É por isso que eu sou barulhento, meu pastor Elianai. É por isso que eu gosto de dar glória a Deus, exaltar o Senhor bem alto. Não estou nem aí para aqueles que não gostam disso. É por isso que eu choro, eu grito, eu pulo, eu canto, eu exalto, porque eu sei de onde esse Espírito, esse Cristo me tirou. Tem pessoas que olham assim: para que você grita tão alto? Para que você fica pulando, gritando, chorando? Eu disse assim: eu não posso, eu fui treinado para isso. Eu morava numa cidadezinha pequenininha chamada Monte Castelo. Meu Deus do céu. Eu morava naquela cidade. Quem conhece sabe que a cidade é enorme, só tem uma avenida. Eu cresci ali, desenvolvi ali.
casei ali há 22 anos atrás. E eu me lembro que havia naquela avenida um salão de baile. Eu ia todo fim de semana para aquele salão de baile e pulava a noite inteira, parecia um cabrito. E ninguém nunca falou nada. Eu ia para lá todo final de semana. Eu fui criado dentro de um lar que tinha orgerize de crente. Não gostava de crente. Então sempre que eu olhava para um crente eu zombava. E o culto na igreja, que é lá no começo da avenida, quem conhece a cidade sabe, o doido teve lá, no começo da avenida tem o templo sede. Quando terminava o culto, a maioria dos crentes, para ir embora, tinha que passar em frente àquele salão de baile. E quando eles estavam passando, eu estava na frente com alguns amigos, e quando eles passavam com a Bíblia nas mãos, gravatinha, eu começava a gritar: glória a Deus! Paz do Senhor, irmão! Aleluia, crente! Com a única e exclusiva intenção de envergonhá-los, humilhá-los, rebaixá-los. Isso aconteceu por diversas vezes. Até um dia que alguém disse: olá os crentes. Eu saí para fora, irmão César, e comecei a gritar: glória a Deus, aleluia, Pai do Senhor. Quando de repente parou um moço do outro lado da rua. Um moço do outro lado da rua, não estava de gravata, não era um presbítero, não era um pastor, era um moço comum. Glória a Deus por a vida daquele moço. Ele parou do outro lado da rua, meu pastor Elianai, e disse assim: moço, eu tenho uma mensagem de Deus para você. É por isso que eu amo o profeta de Deus. É por isso que eu amo quem tem coragem e ousadia do Espírito. Não, gente que profetiza aonde muita gente não profetiza. Porque estamos vivendo uma época que tem gente só profetiza para rico, para poderoso, para gente importante. É nesses lugares que tu tem que profetizar. É lá. Ele disse: Deus tem uma mensagem para você. Eu disse, olhei para ele e disse assim: que mensagem? Fala. Ele disse assim: Deus manda você continuar assim. Eu olhei e disse: assim como? Ele disse: treinando, glória a Deus, treinando, aleluia, e treinando a paz do Senhor, porque daqui 6 meses Deus vai tirar você da frente desse salão para dar glória a Deus e aleluia lá na igreja comigo. Labrachuribicante, alabracandarai. 6 meses depois eu entrava na Igreja Evangélica Assembleia de Deus do bairro do Bom Retiro, em Joinville, aceitava Jesus como meu Salvador. Aquele dia foi uma glória o culto. Eu olhei para o púlpito, os obreiros pulavam, saltavam e gritavam. Eu cutuquei minha esposa porque já estava casado e disse: mulher, foi para aquilo ali que eu fui treinado. Foi para aquilo ali que eu fui treinado. Foi para aquilo ali que eu fui treinado. Quem foi treinado e chamado para adorar, levante a tua mão, abra a boca e adora. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir esse rio, deixa fluir esse rio, deixa fluir esse rio, deixa fluir esse rio. Labrachuribia sai que o canta labracaia. Urabracobeberia suribicanto lobracaia. Irabasuribicanto nobre sai de que. Só quem foi tomado pela glória exalta, adora. Só Deus sabe de onde Ele te tirou, rapaz. Só Deus sabe de onde Deus te tirou. Aí eu fico indignado com a levada de crente que chega e diz assim: isso é de glória a Deus se eu sentir. Não precisa mandar levantar a mão. Esse levante se eu sentir. Quer dizer que para adorar a Deus eu preciso sentir. Só o fato de Jesus ir lá fora, te arrancar da desgraça, te trazer para a casa dele, te dar um banho de regeneração, curar você, te dar uma esposa, te dar um marido, te dar filhos, te dar uma casa, te dar um carro, te dar um emprego, e ainda, como diz na minha terra de lambuja, fazer promessa. Isso já é motivo de sobra para eu adorar sem sentir, para eu adorar sem sentir, para eu adorar sem sentir. Aonde este rio passar, ele traz vida. Presbítero irmão César, sabe o que é lindo? Que por onde o rio vai passando, presbítero irmão Rafael, aonde não tinha vida começa a nascer árvore. O rio
gerou árvores. Eu não entendi, não se preocupe que eu estou aqui para te explicar. No mundo espiritual, Deus compara os homens que temem a eles como árvores. No mundo espiritual, Deus compara os homens a árvores. Quer uma prova? Jeremias capítulo 17. Jesus vai dizer: bendito é o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Ele será como árvore plantada. Aquele que confia no Senhor foi regenerado pelo rio, é comparado como árvore plantada. Não nasceu do nada, foi plantado. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Não nasceu aleatoriamente. Alguém teve o tempo, o preparo para plantar. Então aquele que confia como árvore plantada, junto aos ribeiros de água, estende as suas raízes e não receia, meu Deus do céu, quando vem o calor. A árvore que foi gerada através desse rio não desiste quando vem o tempo de crise, não desiste quando vem o calor, não desiste quando vem a sequidão, e no ano da sequidão ainda continua dando fruto. Deus te trouxe aqui para te dizer: você é a árvore plantada junto ao ribeiro de água. Eu sei que o tempo da sequidão veio, eu sei que o tempo da crise veio, mas mesmo assim Deus vai te dar graça e você vai produzir. Deus vai continuar te usando, Deus vai continuar te usando, porque você é árvore plantada, não no lamaçal, não no banhado, não no esgoto. Você é árvore plantada junto ao rio, aleluia, aleluia. Continua produzindo. Eu sou árvore plantada. Olha o que o salmista diz no Salmo de número 1. Ele diz que bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Aleluia. Por quê? Porque ele será como árvore plantada junto à corrente de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. E tudo o que fizer, meu pastor, prosperará. Sabe o que Deus está dizendo assim, ó? Árvore plantada junto ao ribeiro contraria toda a lógica de crise. Árvore plantada junto ao ribeiro contraria toda a lógica de crise. O que isso quer dizer? Alguém diz assim: não dá para fazer. Deus colocou no teu coração para fazer, você faz porque prospera. Mas estamos vivendo em crise. Quem está vivendo em crise? Vocês. Eu estou vivendo em Cristo. E quem está em Cristo não receia quando vem o calor. Você é árvore. Você quer uma prova de que no mundo espiritual os homens são comparados com árvores? Lembra daquele texto? Lá no capítulo lá no Evangelho de Marcos, ou melhor, de João, no capítulo 7. Jesus está dizendo, Marcos 8:24. Lá em Marcos 8:24, Jesus está fazendo lodo, sim ou não? E passando no olho de um cego, sim ou não? Aí Jesus fala o quê? Vai e lava-te no tanque de... Aí fica nesse versículo. Aí olha o que o texto diz assim: e ele levantando, disse, levantando ele os olhos, disse: vejo homens, pois os vejo como árvores. Aí Jesus olhou e disse assim: calibrei demais. Passou do mundo físico, já está enxergando o mundo espiritual. Vem cá, vem cá. Aí Jesus toca de novo, e o que acontece? Aleluia, ele volta a enxergar normal. Porque você é árvore plantado junto ao ribeiro de água. Só que esse rio não produziu só árvore, que é você. Esse rio produziu peixes. E esses peixes atraíram
pescadores. Lembra de Marcos 1:17? Jesus está caminhando na praia. Meu Deus, aleluia, quem pegou já está sentindo a presença. Jesus está andando na praia e vê alguns pescadores puxando, lavando a rede. Jesus chega em Marcos 1, aleluia, e 17 diz assim: ei, vinde após mim, e eu vos farei pescadores. Esse rio do Espírito não produz só árvore, não produz só peixe, mas também produz pescadores. E esses pescadores precisam sentir a necessidade de buscar o peixe. Você é pescador que esse rio produziu. Há uma imensidão de peixe neste rio, e esses peixes precisam ser pegos. Estende a rede, lança a vara, vai pescar, porque tem uma multidão que precisa ser pescada. Deus não te colocou apenas como árvore, mas Deus te colocou como pescador. Pescador, pescador. Ali tem peixe de tudo quanto é tamanho. É por isso que a Bíblia diz que cada um fique no que foi chamado. Cada um de nós tem um espaço reservado no reino de Deus. Não é porque eu não prego que eu sou menos importante do que quem prega. Não é porque eu não canto que eu sou menos importante do que quem canta. Não é porque eu não toco porque eu sou menos importante do que quem toca. Há um lugar no reino de Deus para cada um de vocês. Tem gente que é especialista em pescar com rede. Tem gente que é especialista em pescar com tarrafa. Joga aquela imensa rede e vê uma multidão. Mas tem gente que tem a paciência de ficar do lado do rio só com uma varinha. De um em um. Mas está pescando. Às vezes peixe grande, vem peixe pequeno. Mas ele não sai dali. Deixa Deus te usar na forma que Ele te usa. Não queira imitar quem pesca com rede, porque às vezes você vai dar problema, tu não vai saber usar a rede. Continua na varinha ali, ó, mas continua pescando, aleluia, continua pescando, aleluia. E não é só falando, mas às vezes é contribuindo, às vezes é evangelizando, às vezes é ajudando. É uma varinha, e vai vindo, e vai trazendo, e vai pescando, aleluia, porque essa é a função do pescador, pescar o peixe. Jesus olhou e disse: Pedro, eu vos farei pescadores de homens. Você está acostumado a pescar um peixe que está vivo, e quando você traz ele para o barco, ele morre. Mas eu vou te ensinar a pescar um peixe que está morto, e quando você trazer ele vai ficar vivo. Meu Deus do céu! Não vou repetir isso aqui. Você está acostumado a pescar um peixe que está vivo, e quando tu coloca no barco ele está morto. Mas Pedro, eu vou te ensinar a pescar um peixe que está morto, e quando você trazer para o barco, ele vai ficar vivo. Ele vai ficar vivo. Oh glória! Oh glória! Aguenta, coração! Só que agora, olha aqui. Prepara. Trouxe o capacete? Trouxe o capacete? Põe na cabeça que agora... Qual é a função do pescador? Qual é a função do pescador? Pescar o peixe. O cidadão coloca o peixe no barco, as iscas, as redes, e vai para o alto mar fazer o peixe. A preocupação dele é apenas pescar o peixe. Quando ele traz para o continente, ele vende esse peixe. Sim ou não? Sim ou não? Vocês vivem na região de pesca, então me ajuda aí. Sim ou não? Trouxe o peixe, ele vende o peixe. Mas ele vende o peixe limpo? Não. Ele vende o peixe
Porque a função dele é apenas... Meu Deus do céu. Aleluia. A função do pescador é pescar. A função de limpar o peixe é de quem? Do peixeiro. É do dono da peixaria. A função do pescador, olha para o teu irmão, olha para o teu irmão assim, tu é pescador. Diga, a tua função é só pegar o peixe, nada mais. Pegar o peixe. A função de limpar o peixe é do dono da peixaria. É do dono da peixaria, é ele que limpa. É ele que tira a sujeira, é ele que tira a escama, é ele que prepara o peixe. Labracuribicanta, labracaia. Para de querer limpar o peixe. Para de querer mostrar um livro de regra, porque tu tem que fazer isso. Não, a tua função é largar a rede com o anzol, pegar o peixe e colocar na mão do peixeiro. O peixeiro diz, agora deixa que eu limpo. Agora deixa que eu limpo. Agora deixa que eu limpo. O cidadão lá em Monte Castelo olhou para mim e disse, Deus vai te tirar daí. Ele só pescou, mas quem começou a tirar a maconha, a droga, o vício, a balada, foi o Espírito Santo de Deus. O peixeiro é que limpa, e eu enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, e ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então se fica de pé adorando, fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé, peixeiro. O peixeiro quer ver você trazer o peixe. Que vai limpando. É ele que vai limpando. Através da palavra, ele vai limpando. O cidadão diz assim, é ele que vai limpando. A partir do momento que o peixe veio, quem limpa é ele. É ele que limpa o peixe. Jesus está dizendo assim, ei, pescador, arruma o barco. Tu pegou o barco e colocou num canto. A maresia está comendo, a madeira está apodrecendo. Reforma o barco. A rede está estourada, está arrebentada. Conserta a rede. Volta a pescar. Volta a pescar. Porque a coisa mais importante esse rio já fez, que foi produzir. Agora volta a pescar. Quero orar por você nesta noite. Meu Deus, eu sinto a presença do Espírito Santo ressuscitando em nós um anseio por almas, um desejo por almas. Aleluia, só quem quer ser um pescador nesse rio, aleluia, aleluia, ser usado da forma que Ele te usa, aleluia, deixa Ele te usar do jeito que Ele te usa. Não queira imitar ninguém, não imite ninguém, não queira ser igual a ninguém. Deus vai te usar do jeito que você é com as tuas ferramentas, é com as tuas iscas, é com você, do jeito que Deus te... Não queira imitar ninguém, aleluia. Só quem deseja ser um instrumento, um pescador, usado nas mãos desse Deus que trouxe vida, sai do banco e vem aqui na frente agora. Eu quero orar por você. Venha pescador, venha pescador, venha pescador, venha pescador, venha pescador. Prepara um louvor aí, gente, me ajuda aí, aleluia. Venha pescador, venha pescador, venha pescador, venha trazendo a tua rede. Diga, Jesus, a rede está quase rompendo, está meio arrebentada, mas me ajuda a consertar, me ajuda a consertar ela, aleluia.